Por volta do século XV a.C., Moisés estava com seu sogro Reuel e resolveram escrever um livro, usando folhas de papiros e tábuas, para narrar algo que fazia uma grande referência à sua cultura, falando sobre a criação, sobre os primórdios da humanidade e a origem de uma nação que se chamava de Israel. E nos próximos 1600 anos, diversos autores continuaram narrando as histórias que cercavam essa nação. Autores bastante conhecidos, como Moisés, Jeremias, Isaías, Samuel, Esdras, entre outros. E através desses escritos, chegamos na Bíblia, que é a união desses antigos escritos, totalizando 66 livros. Esses livros apresentam uma origem tanto do judaísmo como do cristianismo, e foi bastante influente, moldando a sociedade ao longo dos séculos, através de diversos movimentos históricos. Mas a história também irá citar uma série de livros que estavam presentes em conjunto com esses escritos. Mas esses livros foram removidos, ou, como alguns dizem, banidos da Bíblia. Afinal, eles faziam parte da antiga Bíblia. Esses escritos eram comumente chamados de apócrifos, ou pseudoepígrafos, ou até mesmo de livros extra-bíblicos. Eles estão rodeados de inúmeras polêmicas, principalmente sobre a sua veracidade. O principal questionamento busca o motivo do banimento desses livros da Bíblia. Existem inúmeras teorias que buscam explicar o porquê desses livros não estarem presentes na Bíblia. Muitos consideram a hipótese de que foram excluídos pelo seu conteúdo não se encaixar muito bem com a Bíblia, que possuíssem uma certa contradição, como se fossem livros falsos, não inspirados por Deus. Eu sou Mateus e hoje eu vou te explicar quais são esses livros que foram banidos da Bíblia. Aproveita para curtir, se inscrever e ativar o sininho, para sempre acompanhar fatos bíblicos desconhecidos. É inquestionável a presença desses livros nas Bíblias antigas. Afinal, pela arqueologia, achamos diversos códex, que são a união de diversos escritos, e até em conjuntos de rolos de seitas judaicas, que possuem de fato livros da nossa Bíblia, mas com alguns livros a mais. Mas alguns livros apócrifos de fato contradizem bastante com os escritos presentes na Bíblia. Mas alguns acabam complementando a Bíblia, como por exemplo, o Livro dos Jubileus, ou também chamado de Pequeno Gênesis. Ele é um apócrifo que atribui a Moisés como seu autor, que foi escrito a partir de uma revelação divina, onde um anjo apareceu a Moisés, enquanto ele estava no Monte Horebe por 40 dias. O curioso é que de fato a Bíblia cita que Moisés esteve nesse monte, assim como o livro menciona. Esse livro, assim como o de Gênesis, cita personagens curiosos, como Adão, Eva e seus filhos, mas ele vai ir um pouco mais além, pois ele irá citar as filhas mulheres de Adão e Eva, e mencionar que elas se casaram com seus filhos para povoarem a terra. Esse livro não está nas nossas Bíblias, em português, mas existem lugares que ela é tido como canônico, inspirado por Deus, como por exemplo, na Igreja Etíope Ortodoxa, ou nos Beta Israel, que são os judeus etíopes. Esse livro, inclusive, menciona outros livros apócrifos polêmicos, entre eles o livro de Enoque. Na nossa Bíblia, temos um livro bastante conhecido, que descreve visões do fim dos tempos e da destruição de todo o mundo. Sabe qual livro é? Isso mesmo, estamos falando do livro de Apocalipse, escrito por João enquanto estava na ilha de Patmos. Mas você sabia que ele não é o único livro que comenta sobre o fim dos tempos? Isso mesmo. Entre esses livros, o mais popular e bastante lido na igreja primitiva é o livro de Enoque. Esse livro não possui uma datação específica. Afinal,
O livro de Jubileus, que é uma obra judaica bastante antiga, com sua versão mais antiga, datada de 700 a.C., cita de forma clara a existência desse livro de Enoque. O livro de Enoque descreve o que ocorreu com Enoque após ser arrebatado aos céus, descrevendo a união entre anjos e mulheres, seres gigantes e colossais, a destruição do mundo pelo dilúvio, o renascimento da humanidade por Noé e até o fim de todo o mundo. Esse livro dá bastante ênfase ao juízo de Deus sobre os ímpios, demonstrando a sua santidade e justiça. E, inclusive, é um livro que é mencionado 2 vezes por Judas, ambas para demonstrar a justiça de Deus. A primeira citação está nos versículos 6 e 7 de Judas, onde cita que os anjos foram mantidos em prisões eternas até o dia do juízo, fato que também é citado no livro de Enoque. Judas até mesmo se atreveu a citar uma profecia feita por Enoque. Essa está contida nos versos 14 e 15, da mesma maneira que o livro de Enoque descreve. Além de que foi achada uma cópia desse livro junto com os manuscritos de Qumran, também conhecido como os manuscritos do Mar Morto. Também temos o Apocalipse de Pedro, que é um bastante conhecido, que também registra acerca dos fins dos tempos. Este apócrifo foi escrito como se estivesse em uma conversa entre Jesus e os seus 12 apóstolos. Ele descreve todas as coisas que acontecem no inferno, as dores e também todas as coisas incríveis que ocorrerão no céu. Esse escrito descreve de uma forma bem detalhada as punições que são as consequências dos crimes cometidos pelos homens. Os adúlteros são pendurados pelos cabelos e pés sobre um mar fervente. Os blasfemos são pendurados pelas suas línguas. Os assassinos são lançados em um poço profundo, cheio de seres assustadores. As mulheres que realizaram o aborto são enterradas até o pescoço em um poço, cheio de fezes. E demônios que se materializam como seus bebês não nascidos, e atiram nelas com relâmpagos que saem de seus olhos e as torturam. Homossexuais são jogados de penhascos, enquanto outros são caçados por diversos monstros. E ao contrário disso, os cristãos verdadeiros que vão ao céu usam roupas lindas, brancas e brilhantes, simbolizando a sua pureza, o seu estado de santidade, sendo até similar aos anjos, cantando e glorificando a Deus. Com certeza você conhece Mateus, Marcos, Lucas e João, os únicos evangelhos contidos na Bíblia. E com certeza você notou que a Bíblia pula um certo período da infância de Jesus. Ela descreve o seu nascimento. Depois, em Lucas, um breve relato de Jesus com 12 anos. E logo pula para Jesus com 30 anos, dando início ao seu ministério. O que originou muitas teorias acerca da infância de Jesus e como foi a sua criação. O livro da infância de Tomé descreve um pouco sobre isso, mas de uma forma bastante estranha. Ele descreve Jesus como uma criança mimada que dava trabalho aos seus pais. Chega a descrever que Jesus, quando criança, amaldiçoou outra criança à morte por quebrar uma represa que ele montou enquanto brincava, e depois amaldiçoou a outra por simplesmente esbarrar nele. E esses casos sempre acabavam na morte de quem ele amaldiçoava. E quando as pessoas reclamavam das maldições desse Jesus sobre os meninos, ele os deixa cegos e também mata, não um, mas 2 professores, porque ficaram bravos por Jesus achar que sabe de tudo. Mas também ele ressuscitou um amigo que caiu de um telhado. Esse apócrifo é bastante contraditório. A forma que ele descreve Jesus é bem incoerente com a forma que Lucas cita. Se Jesus fosse tão mimado como esse escrito descreve, em Lucas ele teria matado os doutores da lei, não conversado com eles. Convenhamos,
esse apócrifo não deveria mesmo entrar no cânon bíblico. Já que você viu até aqui, aproveita para curtir, se inscrever e ativar o sininho, para sempre acompanhar mais vídeos como esse.